Quinta-feira, o Grêmio mais próximo da liderança do Brasileiro, o Internacional, foi goleado lá em Recife. Este é o Campeonato Brasileiro. O Lajadense, em amistoso, empatou com o Inter Sub-23. É agora. A crise está pegando, mas não está pegando só no mercado financeiro, ou não está pegando só no governo, ou não está pegando tudo, né? E parece, Diogo Botti, que o basquete brasileiro também está em crise. A questão financeira não está fácil. É verdade, a Confederação Brasileira de Basquete tem uma dívida aí, mais de $700 mil, cerca de 2,1 milhões de reais, com a FIBA, que é a Federação Internacional da Modalidade. E isso aí o Brasil corre riscos de ficar fora da Olimpíada ou ter que disputar a partir dos pré-olímpicos, que marcados agora, deve começar no ano que vem, as disputas para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Certo é que a federação ainda tenta um acordo, na verdade ela fez uma proposta de pagamento parcelado dessa dívida até 2019, o que acabou sendo negado pela FIBA. Então, aí ainda uma análise aí do que fazer. Certo é que a Federação Internacional estipulou até o dia 31 desse mês agora de julho, para que a Confederação Brasileira quite essa dívida para colocar o Brasil sim entre os países, como país sede, já classificado para as Olimpíadas, mas está correndo risco. Tudo que envolve dinheiro hoje no Brasil corre risco, né? Sim, tá. Nem tenta, né? Bom, e a Federação Brasileira vai ter que arrumar uma maquininha de imprimir dinheiro, né? É verdade, ou talvez pegar de outro lado que está saindo, né? Pois é. Porque sempre tem dinheiro saindo, né? A FIFA, então, quem sabe começa a botar no lugar certo, daí não tem esses problemas. Enfim, bom, então o basquete brasileiro aí, o Brasil já começa a fazer feio antes na das verdade, Olimpíadas. o problema disso aí é que o Brasil talvez corre o risco de ficar fora por ter que disputar o pré-olímpico, que é uma competição muito complicada. O Brasil que estaria classificado por ser país sede, aí pode ter a ver essa dívida aí que pode estar complicando a situação do basquete brasileiro. Pelo menos nas matérias mais recentes que a gente acompanhou, e aí falando de Olimpíadas, parece que está acelerado o trem lá. Diferentemente da Copa do Mundo, que teve estádio que estavam varrendo para a inauguração no dia do esse jogo. ano, né? Uma pressão maior, assim, porque tinha bastante coisa atrasada aí, e o COB começou a mexer mais na questão das obras, veio a Federação Olímpica aí ver também, teve uma cobrança mais acirrada. O que o Volk lá fazia na Copa do Mundo, que via, dava entrevista coletiva, que os caras fazem por baixo dos panos, mas toca o negócio funcionar. Então, eu acho que realmente as Olimpíadas vão estar muito mais prontas quando começar as Olimpíadas do que a Copa do Mundo. Isso aí, tomara que deixe um legado bem melhor do que a Copa, né? A Copa até agora conseguiu deixar uma bactéria lá no céu, onde foi só. A Copa deixou esses gigantes, esses estádios aí espalhados pelo norte e nordeste aí que não estão sendo utilizados para nada. Vai o Flamengo jogar lá, vai o Vasco, não tem nada a ver lá. Aquele do Pantanal ali, teve esse Vasco que jogou ali. Espetáculo, né? Amazônia, quem vai jogar na Amazônia? Os índios contra os jacaré, como é que fala? Pantanal, é complicado quando tu não tem uma tradição do futebol, fica difícil tu construir um estádio desse tamanho, um orçamento, um custo daquilo ali parado, né? Porque tu vai pegar o campeonato amazonense, times que não disputam praticamente nada durante o ano, né? Talvez uma outra fase da Copa do Brasil, talvez o Campeonato Brasileiro da Série D, mas o certo é que ficam grandes obras paradas por não ter a tradição do futebol. O próprio Mané Garrincha, lá em Brasília, lá pertinho do Bote, é um estádio. É feio pra caramba, na verdade. Parece um galpão velho com um monte de estaca. Mas enfim, né, foi feito 2 bilhões. Você não entende nada de arquitetura mesmo. Não, lógico que não. Se eu tivesse, eu tava ganhando dinheiro. Não era jornalista, né? Tava ganhando dinheiro. Diogo Botti, tu falaste da Série D do Campeonato Brasileiro, que esses times menores, estados que têm menos tradição de futebol, podem estar jogando. E o Lajadense está ensaiando aí para entrar na Série D do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, né? Isso, mais uma vez a participação. O Lajadense, depois do amistoso com derrota aqui em casa para o Juventude, 2 semanas atrás, voltou a jogar nesta tarde, acabou empatando lá no CT do Inter em Alvorada, em 0-0 com o time sub-23 do Inter. Mais um teste forte aí para o time do Luiz Carlos Vinck, que está nessa preparação, nessa reta final aí para o Campeonato Brasileiro da Série D, que lembrando começa agora dia 12 contra o São Caetano lá em São Paulo. É isso aí. Então, e o Lajadense vem se preparando então para essa competição. Dia 12 de julho em São Caetano é o primeiro jogo.
Lajadense que gosta de enfrentar Paulista, né? Na Copa do Brasil o sempre Bragantino. A né? outra Série D teve o Botafogo de São Paulo também. Agora o São Caetano. São Caetano, aquele mesmo, já foi campeão brasileiro, aquilo mais. Esse time mesmo, aí, do Ademar, do Marabá, esses caras mais antigos aí que o pessoal vai lembrar. São Caetano na Série D, ainda respirando por aparelhos. Sabe que quando o São Caetano foi um exemplo de sucesso quando tinha, junto com o São Caetano, uma Consul na vida, né? Sempre, assim como o Juventude tinha a Parmalat, né? Isso aí são empresas que fazem, mais que injetar dinheiro, tu tem uma visão de futebol diferente, tu acaba contratando certo, tu acaba investindo numa gestão de futebol, e isso uma hora acaba, né? Quando tu não tem mais o retorno. Diogo Botti, vi pelas redes sociais o início de uma campanha que me preocupa. Te preocupa? Me preocupa. Os torcedores colorados fazendo campanha na rede social para não ir ao estádio em jogos do Campeonato Brasileiro. Opa! Porque dizem, a desculpa é, o argumento, né, justificativa, se o Inter não dá atenção ao Campeonato Brasileiro, por que o torcedor dará? Exatamente. A gente viu a prova ontem, né, Marcelo? Na Ilha do Retiro. O Inter, a gente tinha falado até no programa de ontem que o Inter ia para perder, né? Pediu, levou. Perdeu. Né? Tomou 3 do Sport Recife, é o natural. Ainda no primeiro tempo, eram 35 minutos de jogo, o Inter já estava levando 3-0. Né? Tipo, não mostrou poder de reação nenhum, popou jogadores de tudo que é jeito. O que eu quero entender é como é que o cara folga 10 dias, são 5 de férias, e tu ainda poupa. Tem que passar um mês de férias para jogar, jogar um jogo por mês. Não, o certo é que o Inter parece estar de brincadeira realmente com a questão do Campeonato Brasileiro, parece que vai deixando, o Sport aí já abriu 9 pontos, tem o próprio Grêmio que já abriu 7, então a gente vendo, analisando de perto assim, a questão do Internacional, é preocupante. O que o Inter vai querer buscar nesse Campeonato Brasileiro? Se perde agora a semifinal pro Tigres, só vai ter o Campeonato Brasileiro pela frente. Vai fazer o quê? Vai estar lá 14, 15 pontos atrás do líder. Você não pega, gente. Não pega mais. Pode ter na 20ª rodada, faltando 18 ainda, não pega mais. Então, qual é que é esse Internacional? Se a torcida está com essa campanha forte aí, é uma visão que o clube está fazendo. Né? Se o clube bota 3, 4 reservas, aí chega a improvisar, é um dos maiores elencos do Brasil, e tu bota um volante improvisado como zagueiro, você perdeu o jogo. Né? E ainda vai contra o único invicto da competição, lá na casa dos caras. Os caras não perderam ponto ainda. O Sport ganhou todas em casa. Tá? O Sport agradece, né? E o Internacional não ganhou nenhuma fora, né? O Sport agradece. O Sport agradece. O segundo tempo era pra ter sido mais. Né? O Muriel fez grandes defesas ali. Tipo, o Sport tirou o pé visivelmente na etapa final, ali depois dos 20, 25. Tipo, administrou a partida, tava ganho. O Inter tava morto em campo. Né? 3-0 pro Sport. Tranquilamente, o Inter entrou a perder e perdeu. É preocupante a situação internacional no Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado. E tem a questão da empolgação e da motivação. Ontem nós falamos da motivação gremista, que seria a explicação da diferença. Mas como é que tu vai motivar se tu só perde? Não, mas eu ia falar do esporte. Ah, sim. Porque a cada defesa que o goleiro fazia, eles pareciam que ganharam. Futsal. Jogo de futsal. Vibrante, o time. Vibrando. Realmente. Eu acho, sinceramente, vôlei, que o esporte. Que a galera se bate toda hora, né? E tal, o esporte não vai ser uma das equipes tá entre os 4 melhores. Não. Eu acho que é uma equipe bem organizada pelo Eduardo Batista, uma equipe que tem alguns jogadores que podem fazer diferença, como o próprio Diego Souza, que não estava ontem, se fosse o Diego Souza em campo era 7, né? Então, tipo, o Inter se poupou ontem, acabou tomando 3 ao natural. O Sport com alguns desfalques do seu principal jogador, do seu motorzinho do meio do campo, né? Tu vê o Marlone jogando muito bem, tu vê o André, que foi pretendido pelo Grêmio, fazendo 2 gols, Maicon Leite voando em campo. É um time bem organizado, mas eu não acredito que possa ser uma das equipes que vai ali buscar um G4, uma classificação para a Libertadores e muito menos o título. Também, porque não chega um certo momento fôlego, que não aguenta mais. É questão do né? fôlego, né? É questão de elenco. Isso aí. Quem está com moral e ele tem mais tradição em campeonatos grandes como o Campeonato Brasileiro é o Grêmio, que ganhou ontem do Cruzeiro. Cruzeiro que nós falamos que vem nessa oscilação, né? Verdade, lá em cima, lá embaixo, agora perdeu mais uma aqui na Arena, perdeu para o Tricolor. Gol do seu Douglas em cobrança de pênalti. Tá fortinho, né? Segue, né? Segue fortinho. A fotinho do informativo hoje mostra o Douglas. Tu tá criticando o meio camisa 10 do Grêmio? Não, a camisa tá bacana. Sérgio Grêmio fez o seu dever de casa, o Fábio foi o grande nome da partida, o goleiro do Cruzeiro. Se foi 1-0, foi graças ao goleiro do Cruzeiro que segurou tudo ontem embaixo das traves. Tem um joguinho online ali, o cara foi ver, é o cara que mais pontuou
até agora na rodada, o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, sem o Cruzeiro perdeu. Fez um confronto direto com o Luan, com o Pedro Rocha, realmente, o Grêmio é um outro time com os mesmos jogadores. A gente tinha comentado ontem, porque qual é a diferença desse time do Roger e tal? Cara, é motivação. O Grêmio hoje ele tem sangue no olho, coisa que não tinha antigamente. Corre muito mais, é um time que tem uma postura tática muito diferente, ocupa melhor os espaços, tem a questão de opção de ataque. Lembrando, o Grêmio está jogando sem centroavante. São dois meninos ali na frente que se revezam na correria. Tem a chegada do Juliano, tem a chegada do Douglas. O certo, o Grêmio está fazendo um papel fantástico nesse Campeonato Brasileiro. Tá? Segue a 2 pontos do líder, foi a 20 pontos, 22 tem o Sport, a terceira colocação, o Grêmio muito bem no G4 aí para se manter. Aquilo que nós falamos ontem, se o Internacional, talvez até tenha pensado grenalizando, né? Para jogar com um time daqueles ali e se propor ao que se propôs. O Inter precisa pensar nele mesmo. Mas se tu olhar a tabela de classificação na 11ª colocação, tu tem que pensar e olhar para baixo, porque o rebaixamento está ali. Se o Internacional ganha ontem do Sport, o Grêmio hoje era líder do campeonato. Hoje era vice-líder, porque o Atlético Mineiro também ganhou e era uma das equipes aquelas dos 17 embolado ali que ganhou também. Verdade, tem do embolo do campeonato. Isso aí, o Atlético Mineiro fez 2-0 no Curitiba em casa. Quais são os outros resultados, já? Vamos passar aqui então. O Vasco venceu o Avaí por 1-0. Além de Sport 3, Inter 0, o Palmeiras fez 2-0 na Chapecoense, o Atlético 2-0 no Curitiba, o Grêmio 1-0 no Cruzeiro, o Atlético Paranaense bateu o São Paulo 2-1 lá em Curitiba e o Joinville perdeu em casa para o Flamengo por 1-0. Jogos de hoje, 19h30, daqui a pouco, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta, mesmo horário para Figueirense e Goiás, e às 21 horas tem Fluminense e Santos. Bom, com os resultados de ontem, a classificação, por enquanto, antes de encerrar a 10ª rodada Vamos lá então. Com esses jogos em aberto ainda, o Sport é o líder com 22 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 20, o Grêmio na terceira também com 20. Fechando o G4, o Atlético Paranaense com 19. 17 tem o Fluminense, mesmo pontuação do São Paulo. Na 7ª colocação aparece o Corinthians com 16, seguido da Ponte com 16, do Palmeiras com 15 e a Chapecoense fecha a primeira página com 13 pontos. O Inter também com 13 aparece na 11ª colocação, seguido do Avaí com 12, do Cruzeiro com 10, do Flamengo com 10, ganhou, deu uma subida boa, time carioca. O Santos também tem 10, o Goiás tem 9. E na zona de rebaixamento, Figueirense com 9, Vasco com 9, Coritiba com 7 e o Joinville com 4. Bom, 2 times catarinenses aí agora na zona. Saiu um carioca, entrou um catarinense de volta. São tudo do mesmo grupo. Né? Não, onde é que você tá vendo 2 catarinenses aqui, tia? Figueirense, Vasco, Curitiba e Joinville. Ah, tá certo. Figueirense, onde é que foi? Não é Santa Catarina? Onde é que tá o Avaí? Tá lá em cima. O Avaí tá bombando. Perdeu do Vasco, mas tá bombando por enquanto. O Avaí tá na cola do Inter. É isso aí. Falar em Internacional, no próximo fim de semana o Inter pega o Atlético Mineiro, vai ser aqui no Beira-Rio o jogo. O Inter já mandou chamar o Tinga e também vai reunir haitianos e tal, enfim, vai reunir várias pessoas para fazer um momento de uma campanha aí pela tolerância, tanto a questão da tolerância racial, quanto todos os outros preconceitos possíveis e imagináveis que a gente convive todos os dias aí na sociedade. O Internacional vai dar, pelo menos, fora de campo, esse bom exemplo. Né? É importante isso aí, tá movimentando até, se o torcedor não quer, tá chateado, tá com o time e tal, eu acho que é um grande jogo para ir presenciar esse tipo de ação e apoiar e tudo mais, vestir a sua camisa aí, ir ao estádio Beira-Rio, porque é um jogo contra o vice-líder que pode colocar o Inter um pouco acima da tabela, mas, de repente, quem sabe pode segurar o Atlético Mineiro nessa desgarrada aí, né? Porque o Atlético Mineiro, sim, ao contrário do Sport, eu tenho a opinião que é uma equipe de chegada, que é uma equipe que vai buscar aí, tá fora da Libertadores, não tem outra competição durante o ano, vai entrar na Copa do Brasil já nas oitavas, é uma equipe aí que pode seguir bem no Campeonato Brasileiro. Mas fora de campo, o Inter mais uma vez dando um exemplo aí, assim como a gente vê em todos os jogos do Beira-Rio, exemplo com mulheres, exemplo com crianças e agora a questão racial mais uma vez em pauta. Os times mineiros têm vindo sempre bem, né? O Cruzeiro 2 vezes campeão, bicampeão brasileiro. O Atlético vem de Libertadores, vem de Copa do Brasil. Saiu dessa, mas na outra também teve. Sim, na era Ronaldinho teve até lá. O pessoal vem bem. Eu acho que o futebol mineiro vem numa ascensão há alguns anos já. O Cruzeiro é o atual bicampeão brasileiro, né? Não dá pra esquecer disso. É isso aí. Amanhã a gente vem para falar dos resultados de hoje do Campeonato Brasileiro, o que muda, o que não muda na tabela de classificação, também a rodada do fim de semana, enfim. Amanhã, meio-dia, tem programa na Legal. Programa na Rádio Legal, não esqueça, viu, Marcelo? Você que esquece o programa. Não esqueça o programa amanhã, meio-dia, do meio-dia 1, Arena FC. Arena FC, bombando na 98.1 da Rádio Legal FM. Nós voltamos aqui com o Papo de Boleiro, depois do Redação Informativa, nesta sexta. Até mais. Um abraço.